Olá, querido, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, sejam bem-vindos a esse canal, um canal para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família. Eu sou o pastor Alfredo e esse é o nosso canal no YouTube de uma palavra de Deus e uma oração pela tua vida. Eu quero hoje falar de um assunto muito importante. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi traído? Ou no seu relacionamento conjugal, ou em amizades? Com certeza, muitas pessoas já foram traídas. E muitas pessoas não sabem como proceder, não sabem que atitude tomar e não sabem como agir diante de uma situação como essa. A traição talvez seja o pior acontecimento na vida de uma pessoa. Traição no casamento, traição na amizade. E hoje nós vamos falar sobre como você pode agir diante de uma traição, diante de um acontecimento desse. Ou seja, no seu casamento, você que já foi traído ou você que já foi traída, como você vai agir? Como você deve agir? O que a Bíblia diz para você, o que Deus aconselha quando uma pessoa, nós vamos falar sobre dois tipos de traição. A traição no casamento, que essa é uma coisa muito séria, e também a traição nas amizades. O que eu devo fazer, pastor? Como eu devo agir diante de uma traição? Devo me separar? Devo brigar? Enfim... Vamos ver isso, vamos ver o que Jesus falou, tá bem? E também sobre as amizades. Gente, se tem uma coisa difícil de lidar, se tem uma coisa ruim, é a traição. É quando uma pessoa ela trai a tua confiança, ou ela trai você, assim como Judas traiu a Jesus. Como é difícil de lidar com essa situação. Como é difícil de lidar com uma traição dentro do casamento. Porém, o Senhor tem algumas saídas para nós. E eu quero falar com você nessa manhã, nesse dia, sobre isso. Vamos lá? Antes da gente começar, eu queria que você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal. Se você puder, se inscreve aí e você vai ser abençoado. Ativa o sino das notificações e todos os dias você vai ser abençoado com uma palavra, tá bem? Então se inscreve, é rapidinho, não custa nada e será uma bênção para a tua vida. Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 19. A Bíblia diz assim, ó: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, olha só Jesus falando, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Jesus estava falando sobre o casamento e sobre o divórcio. E Jesus estava dizendo que o divórcio não é correto. E os homens perguntaram assim, mas por que Moisés então permitiu dar carta de divórcio à mulher? E Jesus então disse, olha, por causa da dureza do coração dos homens. Da dureza do coração dos homens. Então, quando há uma traição, preste atenção, quando há uma traição, o que ampara você, por exemplo, da separação não é a traição. Mas muitas vezes Jesus disse assim, olha, por causa da dureza, porque você não consegue perdoar, então você está livre. Se alguém te traiu e você não vai conseguir conviver com aquilo, superar aquilo, então segue a tua vida. Agora, deixa eu te dar algumas dicas, alguns passos de como você deve proceder
diante de uma traição, você que foi traído ou você que foi traída, primeiro, sempre perdoe. Busque o perdão em Deus e sempre busque uma restauração. Se você foi traído uma vez, busque a restauração. Se você viu que houve um arrependimento genuíno na vida daquela pessoa a quem cometeu a traição, então busque em Deus uma restauração para o seu casamento. Porque Deus não é o desejo do coração de Deus que você separe. Então esse é o primeiro passo. Perdoe essa pessoa, libere o perdão de Deus sobre ela. E busque em Deus uma restauração. Pastor, mas se ela continuar, bom, aí é outra coisa. Aí você não vê um arrependimento na vida dela. Aí ela não tem o temor. Uma coisa é uma pessoa trair por uma fraqueza e se arrepender. Outra coisa é ela continuar com a prática. Aí eu te aconselho a você viver a tua vida, a você não ficar debaixo desse jugo, tá bom? Mas olha, sempre busque perdoar a pessoa. Segunda coisa, eu anotei aqui para eu não me perder. Segunda coisa, nunca busque se vingar. Ah, ele fez isso comigo, eu vou fazer também. Ela fez isso comigo, eu vou fazer também. Nunca busque a vingança, porque a vingança ela não vem do Senhor. E a vingança, ela vai trazer ainda mais amargura e vai ainda mais machucar você. Além de você estar machucado, ainda assim você vai se sentir suja, culpada por causa daquele ato de vingança que você cometeu. Então nunca busque a vingança, deixe para Deus resolver as coisas. Amém? E a terceira coisa, se você foi traído ou traída, nunca se sinta culpado. Sabe por quê? Porque tem gente que gosta de jogar a culpa no outro. Além de trair, joga a culpa no outro. O esposo trai, joga a culpa na esposa. Porque você deixou a desejar, porque você não fez isso. Eu fiz isso porque você não correspondeu e vice-versa. Nunca se sinta culpado. A culpa não é sua. Tem pessoas que se sentem culpadas e entram debaixo de um jugo. Nunca se sinta culpada. Nunca se sinta culpado por isso. Entregue para o Senhor. Deus está vendo. E eu quero dizer uma coisa a você que já sofreu com esse tipo de situação. Deus pode restaurar a tua vida e restaurar a tua casa. Siga esses passos e você vai ver Deus te restaurando. Amém? Agora, olha só. A traição na amizade. Pastor, se um amigo me traiu, se um amigo, eu já sabia que ele vinha há tempos planejando uma traição. O que eu devo fazer, pastor? Olha, a Bíblia diz que o homem não deve se associar com um homem falso, não deve se associar com um homem mau. Então, se você tinha uma amizade e esse amigo ou essa amiga te traiu a sua amizade, ou seja, essa pessoa não foi fiel, não foi leal contigo. Então, o conselho que eu te dou, perdoe essa pessoa, libere perdão para ela, abençoe a vida dela, mas não tenha mais um laço de relacionamento muito próximo com ela. Mantenha uma distância. Não abra mais o seu coração como você abria antes. E deixe que as coisas elas comecem a ir para o lugar, até você ver nessa pessoa a confiança restaurada. Porque tem gente que é traído na amizade e ele continua insistindo, continua andando com aquela pessoa, continua sendo amigo íntimo, ou seja, amigo confidencial daquela pessoa. Ele sabe que a pessoa está traindo ele, está traindo a confiança, ou seja, não é um amigo verdadeiro, mas ela insiste naquela amizade. Não insista nessa amizade. Estou te dando uma palavra hoje. Não insista nessa amizade. Não abra o seu coração totalmente para essa pessoa que já traiu você uma vez. E olha, se já traiu duas, já está na hora de você se afastar. Já está na hora de você dizer assim, olha,
a nossa amizade foi boa, eu continuo te considerando, no que você precisar eu estou aqui para te ajudar, porém vamos cada um manter o seu rumo, cada um seguir a sua vida. Tem coisas que a gente precisa fazer, dói, mas são coisas necessárias para você não se machucar ainda mais lá na frente. Então, numa traição de uma amizade, tenha mais cautela. Se você foi traído por um amigo, não seja tão íntimo dele como você era antes. Não seja mais. Mantenha cautela, mantenha uma certa distância do teu coração. Mas pastor, isso não é excluir a pessoa? Não, isso é ter prudência. Jesus disse que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Por que você vai continuar contando os seus segredos e abrindo o seu coração para uma pessoa que já traiu a sua confiança, que já traiu você? Então, você não pode fazer isso. Você tem que ter uma certa cautela. Pode ser, pastor, que essa amizade ela volte a ser como antes? Olha, pode ser. Porém, leva um bom tempo até a confiança se restabelecer, e dificilmente eu vejo amizades que foram quebradas por causa da infidelidade, elas voltarem a ser como era antes. Porém, Deus pode restaurar, mas você precisa saber qual é o propósito de Deus para isso. Então, outra coisa, se você foi traído numa amizade, não insista em continuar. Se o seu amigo quer ir, quer deixar, deixa que vá. Não insista em continuar. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos nos associar aos homens falsos. Quem trai a confiança, ele carrega uma falsidade, gente. Então a gente precisa ter cautela nisso. Se você foi traído nas suas amizades, preste atenção. Coloque para Deus, porque Deus pode trazer novas amizades, pessoas que vão ouvir o teu coração e que vão poder andar junto contigo e abençoar a tua vida. E nunca chore por aquilo ter acontecido, porque não foi culpa tua. Foi culpa da outra pessoa. Entregue para Deus, abençoe aquela pessoa e deixe ela viver a vida dela, e você segue no teu propósito. Tem muita gente que perde o propósito diante de uma traição de amizade. Você deve seguir no teu propósito. Amém? Que o Senhor te abençoe. Quantas vezes Davi, por exemplo, foi traído e ele continuou no seu propósito. Então, nós vemos o exemplo de Jesus, que foi traído. Porém, Judas estava ali, mas Jesus nunca chamou Judas para ficar muito próximo dele. Estava no meio do povo, estava no meio dos discípulos. Mas olhe na Bíblia e você vai ver quem eram os mais próximos de Jesus. Mantenha uma certa distância de pessoas que já traíram a sua confiança, que já traíram a sua amizade. Não exclua elas, mas mantenha uma certa cautela. Deus conhece todo mundo e o coração de todo mundo. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, nós oramos nessa manhã e abençoamos a vida desse homem e dessa mulher. Abençoamos a tua casa nessa hora e declaramos que o Senhor sare o teu coração, que o Senhor sare as tuas emoções e que você seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro e eu declaro a tua bênção sobre essa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Se essa palavra falou com você, abençoe a vida de mais pessoas compartilhando. Se você puder, curte o vídeo aí, tá bom? E olha, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, compartilhe com seus amigos, fique na paz e até a próxima, no nome de Jesus. Um grande abraço.